Hoje, lição de número 5, o título diz assim: Contra os falsos profetas. E essa imagem que tem aí na lição 5? O que significa aquela imagem da lição 5? Você reparou bem? Vamos descobrir na aula então? Vamos. Bom, o texto áureo diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamento heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Segundo Pedro 2, verso 1. Verdade e prática: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvida no coração do seu povo. Hoje nós vamos falar então aqui dos falsos profetas, né? Uma lição importantíssima, principalmente para os nossos dias de hoje, que estão acontecendo muitas coisas erradas, não é? Infelizmente, nos dias de hoje estão acontecendo coisas horríveis a respeito disso, profecias falsas. Você já recebeu? Já recebeu uma profecia falsa? Eu já, e a pessoa ainda estipulou a data. Chegou na data, não teve nada do que ela falou, porém ela era de fora, então ficou assim, né? Eles profetizam, lançam as profetadas e tipo assim, não vou estar aqui para ver mesmo, então não vai ter como eles me rebater, e aí eles lançam as profetadas, coisas que nunca aconteceram. Mas enfim, bom, eu fiz a pergunta para você aí na chamada, na vinheta logo inicial aí. Aquela imagem aí da lição 5, o que significa aquilo? Eu confesso para você que eu demorei para entender aquela imagem quando eu abri a revista na lição de número 5. Quando eu olhei rápido, eu pensei, mas o que é isso? É uma pedra? Isso é um pedaço de meteorito? Aí eu não entendi, mas como eu costumo tirar foto para fazer a capa do vídeo, o celular puxou o zoom, aí que eu fui ver direitinho e falei, nossa gente, isso é um pão, isso é um pão mofado. Custei para entender, eu acho que eu estou ficando com problema de visão mesmo, né? Só pode. Então, quando eu olhei aquela visão, aquela imagem do pão, eu falei, é um pão mofado. O que significa esse pão mofado? Foi isso que eu falei para você aí no início. O que significa, então, a imagem da lição 5? Bom, aquilo lá é um pão mofado, é um pão estragado, significa comida estragada, comida contaminada, que é exatamente o que está acontecendo, né, dentro desta lição de número 5 aqui, que fala de quê? Fala de profecias falsas, fala dos falsos profetas que lançam comidas estragadas, lançam pão mofado para as pessoas comerem e o pior, as pessoas comem, porque não tem discernimento. Então, já dá para você lançar aí na sua sala de aula essa dinâmica. Você pode fazer, sabe o quê? Você pode levar até um pedaço de pão e você pinta ele um pouquinho de azul para dizer que está mofado. E você pega aquele pão, leva para a sala de aula e você pode fazer a comparação. Gente, o que vocês veem aqui? Um pão, um pedaço de pão. Tá, mas o que está acontecendo com esse pão? Algumas pessoas vão identificar. Ele está estragado, ele está mofado. Então, o que significa então esse pão mofado, esse pão estragado que está aqui na capa da lição? Aí você mostra a lição. Isso é uma dinâmica que eu estou ensinando para você aqui rapidamente. Nem planejei isso, entendeu? Mas eu já estou falando aqui para te dar uma dica lá para a sua sala de aula. É uma dinâmica. Tá bom? Leva um pedaço de pão para fazer a comparação com a imagem da lição 5 e aí você vai entrar com a sua mensagem sobre os falsos profetas, aonde fala de lançar alimento estragado, lançar alimento contaminado e aonde que as pessoas vão comendo e acaba causando mal para o interior delas. Não é isso? Legal, né? Então, vamos aqui para a nossa introdução. Bom, depois que Ezequiel profetizou lá a respeito do juízo sobre Jerusalém, agora Deus orienta a Ezequiel a ir atrás dos falsos profetas. A coisa lá vai só apertando aqui, né, dentro de Jerusalém. Então, primeiro ele foi lá, lançou aquela profecia que Deus mandou falar para o povo, aonde viria o juízo devido às abominações do templo, não é isso? As lições anteriores, se você for buscar aí no meu canal aí, você vai encontrar lá que nós já passamos por essas lições, tá certo? Se você chegou aqui hoje, tá tudo explicadinho nos outros vídeos aí atrás, procura lá. Então, depois que ele falou do juízo devido às abominações dentro do templo, aí agora Deus orientou ele a profetizar contra os falsos profetas, contra os falsos mestres, tá certo?
E aqui ele começou, meu amigo. E aqui, ó, a respeito do juízo de Jerusalém, agora ele vai em combate aos falsos profetas que tinham blindagem pelos religiosos e também pelas autoridades da época. Então esses profetas de antigamente, eles profetizavam qualquer coisa para agradar os reis da época, para agradar as autoridades da época, porque eles tinham o aval dos reis e também dos poderosos da época, né? Então por isso que eles profetizavam sem medo. Só que eles profetizavam profecias falsas, eles profetizavam coisas que nem era Deus que tinha mandado eles falarem. Então era assim, estava acontecendo uma situação naquele período, eles iam lá e profetizavam que as coisas iam melhorar, que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, e o povo acreditava, né? E eles não eram punidos de nada, porque eles tinham o aval ali dos religiosos poderosos da época e também do outro lado também as autoridades de certa forma abraçavam eles. Então eles tinham ali, não tinha como eles ir presos nem nada. Por que eu estou falando isso? Porque na época, se alguém profetizasse coisas erradas ou ficasse profetizando coisas que não eram de Deus e tal, tinha uma lei na época lá que poderia ser punida até com a morte. Então era crime. Antigamente, naquela época, era crime. Se você fizesse uma falsa profecia, era crime. Já pensou se aqui no Brasil fosse crime fazer falsa profecia? Eu acho que a cadeia não ia caber gente. Eu acho que os presídios iriam estar lotados, porque o que tem de profetadas por aí, o que tem de pessoas lançando em culto aí, chama um, chama outro. A gente já ouviu casos de pessoas que vão até em rede social, buscam informações, porque lá na rede social tem pessoas que colocam tudo, fica tudo público. Aí vai lá, busca as informações completas. Fala, vou pregar na igreja tal hoje. Ah, é? Me dá um exemplo aí de uma pessoa que é daquela igreja tal. Aí ele vai lá e pega uma pessoa tal lá de exemplo que o pastor passa. Aí ele vai lá na rede social, procura o perfil daquela pessoa. Aí daqui a pouco, através do perfil daquela pessoa que ele procurou, tem os amigos daquela pessoa que geralmente são da igreja e tal. Então ele já busca lá as informações, anota tudo, chega na hora do culto, passa tudo. Tô te falando isso porque eu já vi acontecer, tá bom? Tô falando isso, não inventando não. Profetas que vão em rede social, buscam informações das pessoas e depois lançam lá na hora do culto como se fosse uma profecia. Fala assim, e tem mais, o nome do seu pai é esse, é isso, é isso, o nome da sua mãe é assim, você mora no lugar tal, você gosta disso para provar que é Deus. É assim que eles fazem. Olha, eu acredito em profecia, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus revela. Eu acredito em tudo. Porém, nós estamos falando aqui hoje dos falsos profetas, porque existe. Não adianta tapar sol com peneira, isso existe. Tem pessoas que buscam informações para na hora do culto passar ali, aí passa até os mínimos detalhes. E quem está ouvindo fala assim, meu Deus, é Deus mesmo. Isso é de Deus, eu não falei isso para ninguém. Não falou para ninguém, não. Só falou para o mundo inteiro e para o Brasil inteiro, porque está na sua rede social. Tá vendo? Então acontece isso. Aí as pessoas se emocionam, porque ele... sabe mexer com o emocional das pessoas. Aí choram, as pessoas falam assim, glória a Deus, aleluia. Tá faltando o quê? Olhos abertos, vigiar. Meu amigo, tem que ter discernimento, tá bom? Não pode se deixar ser enganado por qualquer um não. Porque tá cheio de profetas falsos por aí, para querer ganhar suas famas, para ser chamado de novo, para no final ter lá uma grande oferta. Eu sou cristão, eu sei do que eu estou falando. E você também é cristão, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que, infelizmente, tem falsos profetas em nosso meio. E antigamente isso era crime. Então, como eu falei, se fosse crime hoje, não ia caber gente. Porque o que tem de falsos profetas por aí, o que tem de pessoas que ficam profetizando coisas que Deus nem mandou, Deus não falou nada, Deus não sabe de nada. Vamos mais para frente aqui, que é isso que acontecia na época de Ezequiel. O ponto 1 sobre os profetas. Profeta é um porta-voz, não é? Profeta é um mensageiro, é um orador. Por exemplo, Moisés foi chamado como libertador, mas Deus orientou a colocar Arão como profeta para falar ao povo. Então, profeta é um porta-voz, é um mensageiro. Aqui são só as definições desse ponto 1, né? Então, antigamente, como eu disse aí, antigamente era crime fazer falsa profecia em Israel, tá vendo? Conforme a lei de Moisés. E o falso profeta poderia até ser morto,
Mas alguns falsos profetas da época tinham o apoio dos poderosos da época, então ficavam impunes. É aquilo que eu repeti, que eu disse lá no início, eu estou repetindo para reforçar, que é o ponto 1. Então o ponto 1 fala do que é crime, que era crime fazer falsas profecias, e também fala que, deu exemplo aqui de Moisés. Deus chamou Moisés para libertar o povo, mas porém ele colocou um profeta do lado de Moisés para ser o porta-voz. Então aqui esse ponto 1 é as definições, são as definições do que é um profeta, sobre os profetas. Profetas são mensageiros, é um orador, não é isso? E o ponto 2, você vê que eu estou resumindo o máximo, o vídeo fica pequeno, mas eu estou dando os detalhes aqui minuciosos. Pega esses mínimos detalhes, aplica na sua aula, fala para os seus alunos, tá bom? Pega aquele exemplo que eu dei aí no início, aí, daquela dinâmica legal que dá para fazer. Então eu estou resumindo o máximo aqui, tá bom? Posso te pedir uma coisinha agora? Se inscreva aí no canal para me ajudar. Eu preciso de 1000 inscritos pelo menos aí para os vídeos serem compartilhados para outras pessoas, tá bom? Se você puder fazer um comentário, fala de onde que você está assistindo para mim saber de onde é, tá bom? Se inscreva aí no canal, é de graça isso e vai me ajudar e muito, tá bom? Vai até me animar a fazer mais vídeos. Então vamos lá, no ponto 2, sobre os falsos profetas, ó. Bom, como tudo na vida tem o falso e o verdadeiro, na área espiritual também tem, né? Tem o falso profeta, tem o profeta verdadeiro e tem o falso profeta. Ezequiel mostra eles como loucos, insensatos, tolos, destruidores, pois dizem coisas que Deus não disse, querem agradar com palavras boas, mas a verdade que é bom não dizem. Então Ezequiel chama esses profetas aqui de loucos, de doidos, né? Por quê? Chamam também de destruidores, porque são profetas que estão cometendo uma grande loucura de ficar falando que foi Deus que mandou. Olha a responsabilidade de falar assim, não, Deus me disse aqui agora que você vai ser assim, 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 vai acontecer isso, isso, isso. Olha que loucura. Eu não tenho essa coragem de dizer que foi Deus que mandou falar, sendo que não foi Deus. É a mesma coisa da gente chegar e falar assim, gente, eu tenho um recado aqui do obreiro tal. O obreiro tal mandou dizer assim, 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 sendo que o obreiro nem falou nada, daqui a pouco chega uma hora que aquele obreiro vai falar assim, não, mas eu não disse isso. Eu não mandei ele falar isso, eu não mandei ela falar isso. Aí a mentira vai vir à tona, né? Chega uma hora que as paredes, como aconteceu em Ezequiel, chega uma hora que as paredes vão ser arrebentadas. E a claridade, a luz vai entrar. E quando a luz entrar, as trevas irão ser dissipadas. Quando as trevas serem dissipadas, a verdade vai aparecer. Um dia tudo chega às claras. Então Ezequiel chamou esse cara aqui, ó, esses caras aqui de loucos. Chamou esses profetas aqui de loucos. Falou assim, são loucos, são destruidores. Como tem coragem de fazer uma coisa dessa, de profetizar coisas que Deus não mandou? E foi o próprio Deus que mandou Ezequiel dizer isso para eles. Assim, Ezequiel, diz para eles, hein? Eles estão dizendo que é eu que falei, mas não eu disse nada. Eles estão pregando mentira. E o pior, Ezequiel, é que as pessoas estão dando ouvido para eles. Então, como eu disse no início, os falsos profetas, eles têm um convencimento, eles têm uma lábia, que eles convencem as pessoas que aquilo é verdade. Eles têm aqueles mínimos detalhes e ainda falam para a pessoa, estou falando verdade ou mentira? Pressiona a pessoa fala assim, é verdade, não falei isso para ninguém. Como não falou? Tem coisas que as informações estão públicas. Como que não falou? Nem precisa, está no jornal estampado praticamente. E Deus falou para ele, Ezequiel, eles estão dizendo coisas que eu não disse e eles estão falando que eu disse para eles, eu não disse nada. Estão profetizando por eles mesmos. Ou seja, cadê o discernimento do povo? O povo estava pegando tudo. Lembra do pão mofado da imagem da lição 5 que eu disse? Que você poderia fazer a dinâmica? Mostra o pão de novo nessa época, nessa hora que você for falar disso. Porque os profetas, os falsos profetas, é como se eles estivessem dando comida contaminada para o povo. Estão dando comida estragada para o povo e o povo está só comendo, ó, colocando para dentro. Aí crescem pessoas, espiritualmente falando, aí crescem pessoas sem raiz, sem estrutura, porque se alimenta de qualquer coisa que vem, não tem aquele discernimento. Fala, não, meu amigo, isso aí não é Deus, não, isso aí é de você mesmo. Fala, não, meu amigo, você está falando muito detalhado e está do jeitinho que eu coloquei na rede social, meu amigo.
Não precisa ficar com medo não, porque as pessoas vão falar assim, os falsos profetas eles têm um convencimento. Assim, é de Deus ou não é? Só porque sabe que geralmente as pessoas não vão desafiar eles na frente de todo mundo e eles vão ficar como, né? Ó, com a boa imagem diante do povo. Mas existem bons profetas, existem os verdadeiros profetas e esses, muitas das vezes as pessoas ignoram. Por que ignoram? Porque fala a verdade. Porque o profeta ele tem que falar aquilo que o Deus que ele serve manda e não aquilo que ele quer falar para agradar o povo. Então, muitas das vezes o verdadeiro profeta é ignorado, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, só querem ouvir afagos. Por isso que acaba caindo ou comendo comida contaminada, comendo pão mofado por aí, não é isso? Bom, o ponto 2 e o 3 aqui, o ponto 3 sobre as gerações das mensagens falsas, nota-se que antigamente tinha as falsas mensagens, mas hoje virou uma febre de profetas falsos. Dizem que Deus disse, mas muitas das vezes Deus não falou nada, não fez nada, né? Eu mesmo já recebi revelações que não se cumpriu. Ou seja, o falso profeta, né? Ele veio até mim, profetizou, falou assim, né? Vai acontecer isso, conta daqui a tantos dias. E eu na expectativa, né? Eu novo convertido e tal na época. Depois eu fui amadurecendo, né? Hoje eu já estou com 20 anos de ministério. Mas eu fiquei na expectativa. Eu fiquei contando até os dias. E foi chegando e nada. Quando chegou na data, porque ele deu uma data, né? E eu fiquei na expectativa. Bom, até meia-noite ainda tá valendo. E nada, não aconteceu nada. Nem antes, nem no dia e nem depois. Aconteceu com a minha esposa também de vir uma pessoa profetizar e falou assim, conta tantos meses, no mês de janeiro vai acontecer isso. Aí minha esposa ficou na expectativa o mês de janeiro inteiro e não aconteceu nada. É por isso que as pessoas ficam frustradas e depois não querem dar crédito à palavra de Deus por causa dos falsos profetas. Satanás ele tem uma sutileza para querer manchar o evangelho, gente. Satanás ele tem uma sutileza incrível, né? Ele vem só com o sapatinho de algodão, devagarzinho, e vai enganando o povo, né? Aí se o povo não tem discernimento, o povo vai comendo essas comidas estragadas e fica crescendo sem discernimento, não sabe de nada, porque come comida contaminada, come comida estragada, não sabe de nada. Se acredita em qualquer coisa, fica acreditando em tudo. Mas nós temos que abrir nossos olhos. Está cheio de falsos profetas por aí, gente. Não vamos ficar acreditando em qualquer coisa, não. Deus, ele orienta o quê? A você a discernir o que é dele, de Deus, o que é do homem e o que é do diabo. Nós temos que aprender a discernir essas coisas, senão nós vamos ser enganados facilmente a todo tempo. E está cheio de falsos profetas nos nossos dias de hoje. Eles perceberam que as igrejas, as pessoas são convencidas muito fácil. Por isso que eu falei, a gente não pode ser bobo não. Não é porque é crente que nós temos que ser idiota. Nós somos inteligentes, nós temos inteligência, vamos pensar. Aí eles vão, profetizam em qualquer lugar, fazem vários alvoroços ali, muitos nos finais dos cultos saem com seus bolsos cheios porque eles têm umas estratégias incríveis ali para convencer o povo. Adonias, você está desacreditando da palavra de Deus? Não estou desacreditando porque eu tenho muitas experiências com Deus, tenho várias experiências com Deus a respeito de Deus falar. Deus fala bastante comigo às vezes também, quando eu busco bastante, Deus mostra bastante. Se eu não busco nada, Deus não mostra quase nada. É assim que funciona. Quanto mais você busca, mais Ele vai te aprofundando para te mostrar as coisas. Eu acredito em revelação sim. Eu acredito em profecia sim. Claro que eu acredito. Só que, porém, nem por isso eu vou deixar ser enganado facilmente pelos falsos profetas que tem pelo mundo. Porque muitos já estão olhando a igreja, o meio evangélico, como comércio. Muitos não estão olhando ali, se preocupando com a vida das pessoas, com as almas das pessoas. Não estão se preocupando em tentar resolver os problemas das pessoas ali com o meio social. Não, eles estão olhando aquilo ali como se fosse um gado, como se fosse assim, aonde eles vão tirar a lã, vai tirar o dinheirinho deles e vai ficar com o bolso cheio, andando para lá e para cá. Então está cheio de falso profeta por aí. Mas para concluir, vamos ficar ligados. Não vamos nos deixar ser enganados facilmente pelos falsos profetas, porque chega uma hora que Deus dá um basta e Deus vai descortinar tudo. Deus vai mostrar abertamente para todo mundo ver que aquela tal pessoa é um falso profeta. Deixa o tempo dizer.
O tempo vai dizer. Vai orando, seja esperto, não caia em qualquer lábia por aí, não fica caindo em qualquer coisa, não fica comendo qualquer alimento que vem por aí, não fica pegando qualquer pão por aí que pode estar contaminado, pode estar mofado, como a imagem da lição 5. Então vamos ficar ligados. Não vamos nos cair facilmente em lábias desses falsos profetas, não, porque estão cheios de falsos profetas por aí. Não vamos. Nós estamos vivendo uns tempos agora muito difíceis, onde as pessoas querem enganar a outra para poder ter um poder aquisitivo melhor, e outras pessoas às vezes estão sem um alimento em casa. Tem pessoas que nem se preocupam com isso. Às vezes as pessoas estão passando dificuldades, estão passando problemas. Está passando problemas psicológicos, está precisando de um conselho, mas não, os falsos profetas às vezes eles só querem ir lá na hora dos cultos à noite e pregar, e passar envelope daqui, envelope dali, e falar um monte de coisa para querer ganhar o seu destaque ali. Só que o tema central das mensagens tem que ser Cristo. Principalmente tem que ser evangelística para ganhar almas para Cristo. Jesus, quando ele pregava da maneira mais simples possível para todo mundo entender, tanto o grande quanto o pequeno, né? Tanto o grande quanto o pequeno. Ele pregava de uma maneira simples para todo mundo entender. Não ficava tentando enganar ninguém. E ele pregava por parábolas, fazendo comparações para as pessoas entenderem aquilo que ele estava falando, para as pessoas descobrirem o caminho que levava até o céu. É a simplicidade que dá resultado. É o simples que dá resultado, não é o complicado, é o simples. Só que as pessoas deixam de fazer o simples, que é orar, ler a Bíblia para entender, né? E buscar a Deus constantemente, porque temos que ler e temos que saber entender. E se você for ler os evangelhos, você vai ver que são tudo palavras simples, porque Jesus pregava de maneira simples para todo mundo entender, porque ele queria que as pessoas entendessem o que ele queria dizer. Por isso que ele usava as comparações e as parábolas, para as pessoas assimilarem o exemplo que ele estava dando com a mensagem que ele queria passar, para elas entenderem o que elas deveriam aplicar no seu dia a dia para ocorrer a mudança de vida. Então o evangelho, ele é simples. O evangelho não é complicado. Porém, nós temos que ficar esperto, porque Satanás ele é sagaz. Ele usa pessoas para depois fazer com que essas pessoas enganem outras. Então, são as sutilezas, né? Vamos ficar ligados. Tá bom? Eu vou parando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu já passei os detalhes mais importantes da lição. Então não se esqueça, se inscreva aí para me ajudar, compartilha aí para me ajudar, e eu vou deixar aí embaixo também, na descrição, o link do meu livro, que é o Manual do Cooperador, onde eu deixo lá o link para você clicar e conhecer o Manual do Cooperador que eu criei, que é para ajudar pastores, ajudar cooperadores, novos convertidos, ajudar a pessoa a crescer, para acompanhar o passo a passo ali, para ela crescer na obra de Deus, tá bom? Facilita muito para os pastores e líderes isso aí, tá? Manual do Cooperador, vou deixar embaixo na descrição. Tenha um ótimo dia para você, tá bom? Usa a dinâmica que eu dei a dica aí, que a sua aula vai ficar, arretada. Vai ficar muito legal a sua aula e as pessoas vão gostar muito da sua aula. Faça uma aula dinâmica, alegre, que as pessoas vão gostar muito da sua aula, vão entender o seu conteúdo e vai querer te ouvir sempre, tá bom? Fiquem na paz.